Olá pessoal, tudo bem? Como vocês já sabem, já me apresentei aqui em outras oportunidades. Eu sou o Guilherme, sou gerente comercial das empresas do grupo. Hoje estou aqui com a Vanessa, ela toca o setor de prevenção da empresa. O certificado de vistoria, certificado de licenciamento, Vanessa, o tal alvará que o Corpo de Bombeiros, que sempre ouve falar, o que é preciso para regularizar uma obra nova ou até mesmo uma obra já existente? Qual a diferença das duas? Em termos técnicos, tá? Esse certificado é um documento que o bombeiro emite dizendo que a edificação está regular, que ela pode ser utilizada por pessoas, a verdade é essa. Inclusive, esse é um fator interessante que acho que muita gente não sabe, mas o Corpo de Bombeiros, ele foca sempre na segurança das pessoas. Então, muitas das atitudes que eles tomam, muitas exigências que eles fazem é com foco na segurança da vida humana. Às vezes a gente tem até alguns conflitos com alguns clientes, porque os clientes às vezes estão pensando ali no fator econômico, porque vai ter que sair do bolso dele, mas o bombeiro muitas vezes não está pensando nisso, ele está pensando na segurança das pessoas. Então, o nosso trabalho, na verdade, como técnicos, é tentar conciliar os dois interesses e deixar tanto a edificação segura, mas também ajudar o nosso cliente a regularizar a edificação dele sem gastar tanto, porque a gente sabe que é complicado. A gente sempre tenta economizar onde consegue economizar. Agora tem itens que infelizmente nós não conseguimos economizar, né? Então assim, aí entra naquele dilema, né? Quanto vale uma vida? Sim, exatamente. A gente vê essas grandes tragédias aí, como por exemplo a Boate Kiss, que até saiu a série agora, já está com acho que 10 anos, né? 10 anos. Tudo aconteceu e até hoje as famílias estão sofrendo, então tem processos, etc. É muito complicado a gente lidar com vidas humanas. Então a gente às vezes tenta também conscientizar as pessoas de ter um pouco mais de sensibilidade com isso também, não olhar só a questão financeira, a gente está lidando com pessoas, que nem você falou, o valor da vida humana não tem preço. Então eu imagino tanto que essas pessoas sofrem até hoje, tudo bem, isso foram N problemas, mas teve também negligência, então teve a questão do Corpo de Bombeiros. Então eles estão certos, eles estão cumprindo a função deles, de proteger a vida humana. Eles prometeram, eles juraram que iam fazer isso, então eles estão fazendo o trabalho deles. A gente também tem que tentar entender por esse lado, né? Quem geralmente solicita, como funciona? Você pode explicar um pouco pra gente? Tá. Cada estado, o bombeiro tem uma legislação diferente, né? Mas aqui do Paraná, que a gente mais trabalha, a validade é de 1 ano. Então, assim, o procedimento, na verdade, o correto é que quando a obra é entregue, a obra nova ainda, a gente solicita uma primeira vistoria e após é emitido um certificado de vistoria e junto com ele um certificado de licenciamento. E se não teve nenhuma alteração na obra, cada ano você vai renovando, mas você vai renovando, no caso, só o licenciamento. Se não tiver nenhuma alteração significativa, por exemplo, aumento de área, alteração do uso da edificação. Se teve alguma alteração, o bombeiro tem que fazer uma nova vistoria para verificar se a edificação ainda está atendendo, né, as medidas de segurança, mas se não, ele segue renovando só o licenciamento anualmente. Solicita ou o proprietário, dependendo da edificação, ou o responsável pelo uso, no caso de condomínios, né, o síndico ou a administradora de condomínios, ou o próprio responsável técnico também. A gente faz esse serviço para os nossos clientes, né? Porque assim, o sistema do Corpo de Bombeiros é um pouco complicado de você entender o que eles estão solicitando, então acontece muitas vezes de a pessoa, vou solicitar aqui, tranquilo, eu vou solicitar. Só que aí você coloca uma informação errada, às vezes gera uma taxa errada, às vezes era uma edificação que não precisaria ter vistoria do bombeiro e acaba que você solicitou errado, porque você não sabia que tinha que solicitar daquele jeito, o bombeiro chega lá e quando chega, mas nem precisava vistoriar, enfim, acaba gerando alguns transtornos que quem tem um conhecimento assim maior do sistema, de como funciona o sistema dos bombeiros, é melhor que fique com minimiza a probabilidade de erro, né? E facilita também, né? Às vezes a pessoa não tem tempo para poder fazer todo esse trâmite, esse processo. Às vezes a pessoa ela nem sabe quais são as informações que tem que colocar. Exatamente. Inclusive a gente já teve casos de algum cliente liga pra gente que vai solicitar e fica perdido. Mas o que eu coloco aqui? Mas quantos pavimentos eu tenho que colocar? Qual é a área que eu coloco? Então assim, às vezes a gente sempre recomenda os nossos clientes que a gente tem, né? Mas os clientes aqui do escritório que a gente já conhece, falam, deixa que a gente resolve, porque é melhor do que você solicitar. Às vezes
é um profissional que não sabe muito bem como funciona, acaba solicitando errado, não tem muita prática com o sistema. Então, a gente sempre fala, se quiser a gente consegue resolver, a gente facilita e procura a gente. Pode explicar também uma coisa que confunde bastante as pessoas, a diferença de um CLCB para um CVCB? Pois algumas edificações não vão ser vistoriadas pelo Corpo de Bombeiros. A gente, independente se é a primeira vistoria, se é a primeira vez que a gente está emitindo um certificado ou não, o bombeiro, porque a gente sabe que o bombeiro não tem efetivo para fiscalizar todas as edificações de uma cidade, de um estado, enfim. Então, algumas edificações, elas são liberadas, o licenciamento dela é simplificado, que a gente chama, e o bombeiro não vai lá. Só que não é por isso que ela não tem que ter as medidas de segurança, Exato, né? Então, o ideal é que mesmo que esse seja um licenciamento simplificado, apesar do processo ser mais simples, você consegue fazer pelo sistema do Corpo de Bombeiros, se eles não vão vistoriar, mas que tenha um responsável técnico se responsabilizando por isso, verificando se realmente tem todas as medidas de segurança, porque o bombeiro, tecnicamente, ele pode fiscalizar qualquer edificação a qualquer tempo. Então, se ele chega lá e a edificação não está com as medidas de segurança que deveria ter, ele pode aplicar uma multa. E toda edificação precisa de licenciamento? Então, assim, toda edificação que tem acesso do público precisa. Inclusive, não, só quando eu digo público, eu não estou dizendo só local público. A gente vê isso em hotéis, em cinemas, em lojas, shoppings, só que também edificações residenciais precisam estar atentas com isso, porque se por um acaso acontecer um sinistro, né, infelizmente elas também estão sujeitas a esse tipo de coisa. Se ela não tiver com o certificado do bombeiro em dia, a seguradora vai chegar lá, uma das primeiras atitudes da seguradora vai ser: cadê o alvará do bombeiro, o certificado de licenciamento do bombeiro? Se o condomínio não tem, eles já podem se recusar a pagar o seguro, e além de todos os transtornos, o condomínio ainda vai ter que arcar com prejuízo econômico. Então, os condomínios, os síndicos também têm que estar bem atentos com isso, né? Porque faz parte dos documentos que o condomínio tem que ter em dia, tem que estar sempre Exatamente, né? E isso é até importante, bom assunto que você tocou. É importante a gente frisar também, porque o síndico do condomínio, em caso de sinistro, ele é solidário, né? Ele responde civil e criminalmente, né? Pelo ocorrido dentro do condomínio onde ele faz a gestão. Né? Então, é importante a gente colocar na cabeça do pessoal de que realmente tem a necessidade de se manter tudo em dia, né? A gente não fala que não vende projeto, não vende material, não vende prevenção porque a gente acha que tem que vender, é porque tem que vender, é lei, né? Então, não precisa fazer valer a lei, e o Corpo de Bombeiros está aí para isso. Fazer cumprir a lei, né? Exato. Cumprir o dever deles. Que era um processo simplificado e acabou precisando ter uma vistoria, né? Uhum. Por que teve essa vistoria? Sim, porque, como eu comentei, né, são dois documentos, o CVCB e o CLCB. Só uma coisa importante, isso aqui no Paraná. Como eu falei, os outros estados, cada estado tem uma legislação, então tem nomenclatura diferente. Então, às vezes, se o pessoal de outro estado estiver assistindo a gente, mas aqui não é CVCB, é ALCB, AVCB. Então, as nomenclaturas são diferentes, mas os documentos são basicamente os mesmos. Né? O sentido é o mesmo. Então, assim, se uma edificação ela é considerada de baixo risco pelo Corpo de Bombeiros, pode ser não. Ela não é vistoriada pelo Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque o Corpo de Bombeiros não tem efetivo para fiscalizar todo mundo, isso é um fato. Então, eles classificam algumas edificações e falam: olha, essa daqui a gente deixa de vistoriar. É basicamente isso. Então, a pessoa, pelo sistema, ela consegue solicitar o licenciamento dela. Só que ela tem que atender algumas especificações de área, do que vai funcionar ali, sabe? A atividade comercial que vai estar operando ali dentro. São vários requisitos. Se ela não atender algum deles, ela vai ter que ser vistoriada pelo Corpo de Bombeiros, porque ela tem que atender todos, não um ou outro, sim todos. Então, realmente, aconteceu o caso de a gente... não, mas é simplificado, só que às vezes mudou. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Utilização de gás GLP. Se ela não tiver utilização de três botijas de 13 quilos, né? Ela não precisaria de vistoria do bombeiro. Só que, sei lá, às vezes mudou, alugou a sala que alugou lá, vai colocar um botijão de gás a mais.
E aí, ou seja, mudou a ocupação, né, o uso dela, então automaticamente ela teria que ser vistoriada pelo Corpo de Bombeiros. Então é esse tipo de coisa que acontece. Às vezes mudou alguma coisinha, às vezes aumentou a área, por exemplo, o fator da área. São 750 metros quadrados que o bombeiro libera a vistoria. Então, abaixo disso não precisa de vistoria, acima disso precisaria. Às vezes teve um aumento de área, passou dos 750 metros quadrados. Então a gente já não consegue mais o licenciamento simplificado, teria que ter uma vistoria do bombeiro. O processo da vistoria do bombeiro, ele tem algumas normas, quer dizer, tem a norma de procedimentos administrativos que fala mais ou menos como ela deve ser feita, alguns documentos que o vistoriador pode solicitar, mas fica bem a critério dele também. Ele pode chegar lá e falar, mas eu também vou verificar isso aqui, cadê a RT de algum outro sistema lá, que normalmente não está descrito na norma, mas ele chegou lá, viu e entendeu que deveria cobrar aquilo. Mas geralmente o feijão com arroz é RT do sistema de alarme, iluminação. Sim, o feijão com arroz é o básico, né? Por exemplo, o extintor. A pessoa entrega lá o teste do estático, se está válido, se os extintores estão carregados, se ele dá uma olhada ali, se ele vê se os extintores estão em boas condições. Ele pode fazer um teste na iluminação de emergência, a pessoa também pode ser que ele solicite uma RT, né, do profissional que atestou que está funcionando, ele dá uma olhada na placa de sinalização, se está tudo ok, se tem que estar faltando um ou outro, se está em boas condições. Aí se for uma edificação um pouco mais complexa que tenha sistema de hidrantes, ele pode solicitar uma RT de funcionamento, um laudo, um teste. Tanquidade, né? Se o sistema funciona, se está estanque, né, se não tem vazamento. E assim vai, depende de cada edificação e fica bem a critério dele também. Então, posteriormente a essa fiscalização, aí que surge o auto de notificação, né? E o que é esse auto? Explica um pouco pra gente poder entender também. Tá, se o vistoriador chega na edificação, lembrando que essa fiscalização ela pode acontecer, não tem muita regra, na verdade pode ter sido uma denúncia, pode ter sido uma diretriz interna deles, ou quando a pessoa solicita, né, que ela precisa da vistoria, do certificado dela, e aí o bombeiro vai lá. Mas quando ele chega, se ele constatar que tem alguma irregularidade, se a pessoa está cometendo alguma infração, ele vai notificar. Basicamente ele vai escrever numa fichinha lá que ele tem, dizendo, olha, você está infringindo tal norma do Código de Prevenção contra Incêndios. Isso, você tem que regularizar esses pontos aqui. E aí a pessoa ela tem, na verdade, 3 opções. Ela pode, se for uma coisa mais simples de solucionar, por exemplo, o vistoriador chegou lá e está com o extintor descarregado. Ela tira o extintor, leva para carregar e resolvido o problema. Tem que trocar essa placa aqui porque não tá mais, não dá pra gente ver direito. Troca a placa e resolvido o problema. E aí, nisso, a vistoria dela fica em aberto. Então, ela, depois que resolver tudo, se for coisa simples, ela tem 20 dias úteis para resolver. Ela solicita uma nova vistoria do bombeiro. O bombeiro vai lá novamente, confere o que ele tinha apontado, beleza, resolvido o problema, a edificação está regular. Se ela não consegue resolver isso nesses 20 dias, aí é um problema um pouco mais complicado de resolver, mas tem solução. Por exemplo, às vezes a edificação precisaria ter um projeto de prevenção contra incêndio e não tem. Às vezes a pessoa nem sabia que precisava ter. Eu ia até entrar nessa questão agora, você tinha comentado das medidas de segurança mais simples, que aí o cara consegue resolver a plaquinha, a iluminação, o extintor. Agora, quando você pega uma obra que o cara até tem um projeto aprovado, só que ele tem um barracão J4 que está sem rede hidrante. E naquele determinado local preciso ter uma rede de hidrante e o dono do barracão não tem. Sim. Rede de 4 polegadas, é uma bomba de pressurização, um sistema de incêndio, não é das menores, não varia ali geralmente passa do feijão com arroz de 5, 7,5 e 10 ali, sobe um pouco, então assim, tubo galvanizado de 4 polegadas é um material um pouco mais caro, a própria mangueira tipo 2 de 12,5 também já é um material um pouco mais caro, né? Quais são as opções que ele tem para ele poder ganhar tempo e prazo para ele poder executar? Porque você não executa uma rede dessa em 20 dias, né? Sim.
É demorado. Exatamente. Aí entra no segundo ponto, né? Outra opção que o cliente tem, o proprietário, o responsável ali pela edificação, ele reconhece que ele está em débito, vamos dizer assim, com o Corpo de Bombeiros. Por exemplo, digamos que ele tem um projeto aprovado, que nem você está comentando aí, mas não deu tempo dele executar, ou ele não teve condições financeiras de executar uma rede de hidrantes, por exemplo, uma rede de sprinklers, que é um negócio caro. Então ele vai responder ao Corpo de Bombeiros, porque ele tem que responder essa notificação que ele teve, né? Ele responde, olha, tudo bem, eu sei que eu estou errado, mas eu estou me comprometendo a resolver. Eu vou fazer, eu tenho, me dá um prazo. Mas aí, eu preciso de X tempo, né? Ó, eu vou gastar tanto, meu fluxo financeiro aqui eu posso... Enfim, aí vai do bom senso de ambas as partes, né? Sim. Que aí nós estamos falando de TAC. Exato, né? Exatamente isso. No TAC a gente pede justamente isso, a gente reconhece que está errado e pede um prazo para resolver esse problema. Então, às vezes a gente consegue até 3 anos para o cliente executar aquilo que ele precisa regularizar. Então, a gente firma um termo lá com o Corpo de Bombeiros, reconhecido em cartório, inclusive, tá? Não é um acordo simples, é bem complexo, na verdade. A gente precisa de uma reunião dos oficiais daquela região ali, que vão analisar a documentação, vão analisar o pedido e depois eles redigem um termo. O comandante assina como a parte do Corpo de Bombeiros e o proprietário da edificação, o responsável, assina pela parte, né, que está ali se justificando, vamos dizer assim. Depois isso é reconhecido em cartório e você vai ser fiscalizado também. Enquanto esse TAC estiver em andamento, você está regular provisoriamente, só que você tem que cumprir aquilo que você se comprometeu a fazer, senão você vai pagar multa, senão você pode, inclusive, é cabível de outras punições, né? Então, assim, não é uma coisa tão simples, não é só você falar que vai fazer e esquecer, você tem que realmente executar. E só mais uma coisa, que na questão da notificação ainda, a gente já falou de 2 opções. E também tem uma última que, particularmente, a gente quase não vê, mas tem uma outra opção. Às vezes a pessoa, isso aqui eu não concordo, isso aqui não acho que eu estou irregular com isso, eu vou entrar com um recurso. Você pode também tentar um recurso. Não garanto que você vai conseguir, mas você está no seu direito. Às vezes você não quer fazer aquilo que o vistoriador disse que você tem que fazer, você não quer firmar um TAC nem nada, e você vai tentar recorrer, mas... aí já nós entramos no processo de comissão, é isso, né? Exatamente, aí já vai a análise dele, já não depende da gente, entendeu? Aí comissão, só para o pessoal entender, às vezes tem pessoas que confundem um TAC com comissão, né? Qual que é a diferença dos dois? Tá. Comissão técnica é uma reunião dos oficiais daquela região ali para analisar processos, porque a gente tem alguns processos distintos no Corpo de Bombeiros, né? Aqui no escritório a gente trabalha com a parte de projeto, que é um processo, que a gente faz um projeto e leva lá para o bombeiro analisar, para o bombeiro aprovar se está conforme as normas. E depois de tudo isso a gente vem com esse processo que a gente está comentando aqui, de licenciamento, né? De regularização da edificação, então são coisas distintas. O que acontece muito? Às vezes, no meio de um projeto, o bombeiro tem um entendimento sobre uma coisa, a gente, como técnico, tem um entendimento diferente. Então, o que podemos fazer? Vamos mandar para a comissão, que é uma reunião de oficiais, que vai analisar aquilo que a gente está falando. Olha, a gente não concorda, a gente não acha que tem que ser dessa forma, não dá para fazer dessa forma. E eles vão analisar. Na verdade, a comissão técnica é uma reunião de oficiais. Só que, para todos esses processos mais complexos dentro do Corpo de Bombeiros, a gente tem que ter essa reunião deles, porque não é, por exemplo, a opinião de uma pessoa só. No caso do projeto, seria de um analista que está analisando ali o projeto e não concorda com uma coisa. São vários oficiais que vão discutir ali, vão debater se o nosso pedido está correto ou não. No caso que a gente está falando aqui da vistoria do Corpo de Bombeiros. Às vezes o vistoriador chegou lá na obra, não entendeu ou não viu alguma coisa e notificou lá. Mas a gente, mas espera aí, não é bem assim. A gente pega e leva para a comissão também um pedido de, mas não é desse jeito, não é bem assim. Então, assim, não fica só um entendimento do historiador, fica uma análise de outros oficiais para ver se o nosso pedido é cabível, é aceitável. Então, eles podem deferir ou indeferir, né? Tudo vai depender do que a gente está solicitando. São vários fatores que influenciam, na verdade. E aí o que acontece também, essa comissão, quando a gente faz um pedido de TAC, eles não vão assim, tá bom, sim ou não. É um processo um pouco mais complicado, como eu já falei, a gente analisa, eles analisam um documento, a gente envia um monte de documentos lá para eles, a gente faz um requerimento, a gente faz um cronograma dizendo o que vai ser feito, e eles também fazem uma vistoria. Voltando a falar de vistoria,
Para eles aceitarem esse TAC, a pessoa, né, a edificação no caso, tem que ter algumas condições mínimas, né? Não é qualquer, não tem nada de incêndio aqui, de prevenção contra incêndio, vou fazer um TAC para tudo. Não é bem assim, você tem que ter pelo menos o básico. O extintor, você tem que ter uma plaquinha de sinalização, você tem que ter iluminação e algumas outras coisinhas ali que eles vão olhar nessa vistoria e falar, se você tem pelo menos o básico, a gente deixa você resolver esses outros problemas mais complexos depois. Mas sem esse básico aqui, a gente nem analisa o teu processo. Aí também não tem nem como conversar, né? Se a pessoa não tem o feijão com arroz ali, aquela extintor, iluminação, a plaquinha, aí dificulta um pouco. Quer falar um pouquinho dos serviços que a gente pode oferecer para quem tem interesse? Sim. Então, gente, na verdade, essa parte de regularização, de edificação é um processo, eu não diria que é difícil, mas não é uma coisa simples. É uma coisa que se você já tem uma certa, você já viu bastante como é que as coisas funcionam, você consegue lidar melhor, você consegue ir atrás do jeito certo, da maneira certa de resolver. O que a gente sempre recomenda para os nossos clientes é tentar deixar um pouco de lado aquela história do jeitinho brasileiro, que infelizmente a gente sabe que ainda acontece muito. As pessoas sempre dizem, não, mas isso aqui não precisa, não, mas isso aqui ninguém vai ver. A gente sempre recomenda, assim, como técnicos, né, que a pessoa faça o que tem que ser feito, faça do jeito certo. Lógico que tem coisas que são, às vezes a gente até fica meio assim, poxa, mas isso aqui é tão absurdo, olhando com o nosso olhar técnico, mas se você quer regularizar uma edificação, você tem que submeter algumas regras. Então não adianta você ficar querendo dar um jeitinho, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui pode deixar passar, porque além de toda essa burocracia que infelizmente acontece bastante aqui no nosso país, você também está colocando, às vezes você pode estar colocando em risco ou a sua edificação, ou às vezes um condomínio residencial. Imagina quantas pessoas não moram ali, quantas famílias moram num edifício de 30 pavimentos, e às vezes por causa de, não, mas eu vou economizar com isso aqui não precisa. Às vezes acontece uma tragédia que infelizmente, por N motivos, a gente sabe que quando um incêndio acontece, não é um motivo ou outro, na verdade são várias coisas que acontecem ali, e você poderia ter evitado se você tivesse ido atrás disso antes. Isso aqui é muito caro, mas poxa, é que a gente já falou aqui, quanto que vale uma vida, entende? Então eu acho que às vezes as pessoas precisam também pensar um pouco mais por esse lado e tentar fazer as coisas do jeito certo, sabe? Mas isso aqui não precisa. Precisa, se a lei está pedindo para você fazer, vai lá e faça, não é melhor você estar dentro da lei? Se é lei, não tá ali à toa, né? Então... Exato. Então assim, o que a gente recomenda sempre para os nossos clientes é isso. Tentar fazer as coisas do jeito correto. Se tiver algum problema, se tiver alguma dúvida, procura a gente, que a gente já está aí há 28 anos, né? Completamos ontem 28 anos. 28 anos lidando com isso, a gente já sabe como é que as coisas funcionam. Então, assim, se precisarem de alguma ajuda com essa parte de regularização, tiver algum problema com o Corpo de Bombeiros, fala com a gente que a gente tenta ajudar da melhor forma possível, tá bom? É isso. Muito obrigado, né? Obrigado, Vanessa, por dispor do tempo. Sei que nós todos estamos muito corridos, mas a gente entende que é importante trazer essas informações ao nosso público, né? Na semana que vem voltaremos com algum assunto importante também, seja na área de hidráulica, na área de mecânica, na área de elétrica. A ideia é que começamos a trazer semanalmente esses conteúdos para vocês, né, diversificando entre as áreas que nós atuamos, né. Hoje o nosso papo foi com a Vanessa falando específico de prevenção, corpo de bombeiros, vistorias, né, que é um assunto delicado. Se você gostou desse vídeo, siga a gente,